Amém. Boa noite. Esse boa noite foi para mim. Quero uma boa noite acalorada para o Senhor Jesus. Boa noite. Oh, glória, aleluia. Muito obrigada. Eu quero agradecer, esse convite. Para mim é uma honra servir a mesa. E a gente serve a mesa independente de placa de igreja. A gente serve a mesa onde o Senhor nos chamar, né? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Noeli, amiga e irmã desta mulher preciosa, que é ungida, maravilhosa, que é uma bênção aqui nessa obra, e quem tem ela também, com certeza é muito abençoado. Obrigada, pastora Jane, preciosa, pastor Felipe, meu esposo está ali, o pastor Paulo, lá atrás, né? Daqui a pouco ele vai sair, mas ele vai ficar um pouquinho aqui conosco. E estamos aqui hoje para ministrar aquilo que o Senhor quer falar, né, a nós neste dia. Então, vamos falar, né, dessa mulher que inspira. Eu quero pedir que você que trouxe uma Bíblia, coloque sua mão em cima dela. Você que não trouxe, põe a mão no teu coração, feche os teus olhos. Querido amado Espírito Santo, estamos agora aqui, Senhor, não por nós, mas pelo teu dirigir, pelo teu conduzir. E a partir de agora, seja o teu Santo Espírito a falar aqui, a falar, a tocar em cada coração. Eu declaro nesta tarde que cada coração é uma terra boa, é uma terra fértil, para essa semente ser semeada e para que ela venha frutificar a 30, a 60, a 100 por um, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, amém, igreja? Eu já começo tomando algo que eu sinto muita sede. Preciosas. Também tem aqui conosco, né? Nós somos da Igreja Fonte da Vida, né? Então tem ali as duas diaconisas que fazem parte da equipe de louvor, diaconisa Nívia, diaconisa Keila, a diaconisa Sônia que foi para ali, né? Enfim, a Suzy, que também faz parte da família e está lá conosco. Então, preciosas, nós vamos falar de mulheres que inspiram. É fácil ser uma mulher que inspira? Fala a verdade. Não é, né? Verdade? E eu quero já começar dizendo aqui para vocês que uma mulher que inspira, ela não é uma mulher perfeita, viu? Pastor, eu achei que era. Pois não é. Nós não somos perfeitas, viu? Mas uma mulher que inspira é uma mulher temente ao Senhor. É uma mulher que busca todos os dias ser melhor a cada dia, buscar a sua melhor versão a cada dia, né? E, ao contrário de muitas coisas, o Senhor, Ele deixou uma receita para nós mulheres, a como sermos mulheres que inspiram. E essa receita a gente vai ver lá daqui a pouquinho no final, né, dessa mensagem. Essa mulher que inspira, essa receita, está onde, meninas? Onde que está essa receita? Provérbios 31. Está ali, cada detalhe. E sabe o que eu acho incrível? Que quando a gente começou aqui, eu acho incrível como que Deus, Ele conecta tudo. Porque Ele falou aqui através da palavra. Porque nós vamos falar aqui de uma mulher que não é muito falada, que é de Priscila, né? Esposa de Áquila. Mas é tão incrível que aqui na abertura falou, porque Priscila, né, e Áquila, eles trouxeram o Senhor, a presença do Senhor para sua casa. Eles queriam isso. Então aqui na abertura falou aqui através dos louvores, que nada vai nos separar desse amor. Então Deus está falando aqui, por mim, eu já ia embora agora. Deus já falou tremendamente aqui, né? Mas Ele ainda quer falar conosco. Amém, amadas? Então, vamos, só para a gente ilustrar, eu queria pedir que colocasse aí, né? Lá em Atos, capítulo 18, nos versículos de 1 ao 3. Só para a gente dar uma introduzida aqui rapidamente, né? Glória a Deus. Então vamos ler.
Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila. Pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Glória a Deus. A gente vê se passar esse contexto aqui da palavra, em mais ou menos 49 depois de Cristo, e então Paulo, o apóstolo Paulo e Priscila e Áquila vão se encontrar, vão se conhecer ali naquele momento onde Cláudio, ali o imperador naquela época de Roma, ele ordena que todos os judeus saiam dali. Então eles foram para Corinto e se encontraram ali com o apóstolo Paulo. E o casal e o apóstolo, os mesmos tinham a mesma profissão, Eles eram fabricantes de tenda. Então, ali começa toda a história. Amadas, é impressionante que a gente vai ver, aqui vai falar de Priscila e Áquila no Novo Testamento, vai falar aqui em Atos, vai falar em Romanos, vai falar em 1 Coríntios, vai falar em 2 Timóteo, vai falar aí desse casal. E é impressionante que nós observamos, a gente lendo aqui, observamos que apesar de falar de Priscila, mas em nenhum momento Priscila é falada isoladamente. Ela não é falada de forma isolada. E percebemos algumas coisas curiosas, que na maioria das traduções se começa falando Priscila e Áquila. Porém, em uma ou outra vai falar Áquila e Priscila, mas na grande maioria é Priscila e Áquila. E aí, assim, a gente vai buscar ali um entendimento, vai conjecturar e a gente vai percebendo que Priscila era uma mulher muito influente, uma mulher muito relevante para a sua época. Para aquela época onde mulher não tinha voz. Então, aquela mulher era uma mulher muito influente, uma líder nata naquele momento, naquela época. Mas, eu quero trazer aqui para nós hoje, alguns aprendizados com Priscila. Como eu disse aqui no início, não é fácil sermos essas mulheres que inspiram. Mas a mulher que inspira, preciosas, a mulher que inspira é uma mulher que reconhece seu erro, é uma mulher que é humilde, é uma mulher que sabe pedir perdão, é uma mulher que chora aos pés do Senhor. Essa é uma mulher que inspira. Essa é uma mulher que diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é o tipo de mulher que inspira. Uma mulher que se veste bem inspira, ela inspira. Uma mulher que veste um salto, coloca um salto lindo, inspira, ela inspira. Que tem um cabelo bonito, que é cheirosa, inspira. Que tem uma pele bonita, que usa Eudora. Mas, preciosas, a mulher que inspira verdadeiramente é que tem um coração quebrantado. Um coração que se quebranta. Um coração que reconhece quem ela é. Então, eu quero trazer aqui, olhando, estudando ali. Então, a gente tem tanto aprendizado com Priscila. Não são poucos, muitos. A gente poderia ficar falando hoje, o ano inteiro, dos aprendizados que nós temos com essa mulher da Bíblia, tão pouco falada, porque quando a gente vai falar de mulheres da Bíblia, se falam de outras, e essa aqui é uma mulher que fez a diferença no seu tempo, E eu quero começar dizendo aqui, nesta tarde, nesta noite, para vocês, que o primeiro aprendizado, a gente vai ver aí nas outras citações, como lá de Romanos, 1 Coríntios e 2 Timóteo, o primeiro aprendizado é que a casa dela era um lugar de verdadeira adoração. Adoração a Deus. Então, o primeiro aprendizado
que nós aprendemos hoje aqui nos perguntemos, como é que está o meu lar? Está sendo um lugar de adoração? O meu lar está exalando o bom perfume natural e o bom perfume espiritual. O bom perfume natural, aquela casa que quando os filhos chegam, quem tem, o marido chega, é aquela casa agradável e ele quer ficar ali. E ele chega, ele fala, eu cheguei em um bom lugar. E o lugar que exala o bom perfume espiritual é onde aquela mulher, ela prepara aquele lugar e todos que estão ali têm prazer em ficar. Então, a sua casa e a minha casa tem que ser um lugar de verdadeira adoração a Deus. E aí eu lanço a pergunta aqui para que você vá refletindo. Como está o altar na sua casa? Deus, está no centro na sua família? Você tem levado a sua família a adorar a Deus? Nós temos essa responsabilidade, viu, mulheres? Nós, mulheres, temos essa responsabilidade de levar a nossa casa a adorar a Deus, de nós estabelecermos um altar na nossa casa. É fácil? Não é. Porque nós temos um dia a dia de muitas demandas, mas isso tem que ser prioridade. O altar de adoração, o altar na nossa casa de adoração a Deus é de suma importância. Então Priscila, ela fez isso. Se a gente for ler, a gente for buscar aqui, na casa de Priscila era uma igreja. Ali estava começando a igreja primitiva e na casa dela era uma igreja, Então Priscila, ela também era uma professora, ela evangelizava. Essa mulher, olha, quando eu me vi muito como um casal. Eu me vi como casal, eu e meu marido, Assim, olhando para a história, eu falei, gente, quanta semelhança, Que maravilhoso a gente olhar e ver isso, Então, esse é o primeiro aprendizado. Como é que está o seu altar? Como é que está o altar de adoração? Ih, pastora, lá em casa nem sequer tem um altar, misericórdia. Tem sim. Na tua casa tem. A partir de hoje, o altar de adoração vai ser ainda melhor, tá? Você vai entrar no teu quarto e aonde que ficam todas as suas queixas? Aos pés da cruz. Aos pés do Senhor. É assim que nós somos. Mulheres que inspiram, buscam lá aos pés do Senhor. E uma casa bem-sucedida, uma família bem-sucedida, é uma família que tem uma mulher que coloca aos pés do Senhor, que tem uma mulher igual Priscila. E o segundo aprendizado, olha só, que a sua casa deve ser um lugar consagrado. Você já consagrou a sua casa ao Senhor, os seus bens, sua família? A sua casa tem que ser esse lugar consagrado. Priscila, ela consagrou, porque lá ela se tornou uma igreja, uma das primeiras igrejas primitivas. Então, as pessoas se sentem bem quando vão à sua casa? Não importa se a sua casa é uma mansão, é uma casa mais simples. Mas você já ouviu falar quando as pessoas vão em alguns lugares, algumas casas, e dizem assim, meu Deus, não dá vontade de ir embora daqui. Eu me sinto tão bem, eu sinto uma paz aqui. Pois é esse lugar, é essa casa que é consagrada ao Senhor. Quando nós consagramos a nossa casa ao Senhor, essa casa é desse jeito. É um ambiente consagrado a Deus, Tem um altar de adoração, exala o bom perfume. Amém, mulheres? Amém. Eita glória! Sinal que vocês estão entendendo tudo aí, Tudo que papai está falando. Outro aprendizado é que Priscila, ela era uma facilitadora. Como eu disse aqui, geralmente nas traduções é citado Priscila e Áquila. Porque Priscila era uma mulher muito relevante, muito influente. Mas ela era, como disse aqui a minha irmã, uma mulher que era uma mulher-chave. Uma mulher que abria portas para outras pessoas, para outras gerações. Hoje estamos falando dessa mulher aqui. Então ela era uma facilitadora de caminhos.
Será que eu e você temos sido uma mulher que facilita os caminhos? Que temos facilitado o caminho da nossa família, do nosso lar? Temos sido essa facilitadora ou temos sido aquela mulher do início lá de Provérbios? Porque a mulher lá do início de Provérbios, misericórdia. É a mulher rixosa, é a mulher briguenta, é a mulher que... misericórdia. Então nós precisamos aprender que nós precisamos ser uma mulher facilitadora dentro do nosso lar. Sabe uma coisa interessante que eu me vi muito aqui? É que Priscila, ela trabalhava com o marido dela. E desde que quando eu me casei, eu trabalho junto com meu esposo. E essa não é uma tarefa fácil, porque são duas cabeças. Então, cada um vai pensar de uma maneira, cada uma vai pensar de uma forma. Mas para honra e glória do nosso Senhor, há 17 anos, trabalhamos juntos. E é muito maravilhoso, e é muito prazeroso, é muito gostoso, né? Porque a gente aprende no dia a dia a administrar, né, as diferenças. Então, Priscila, ela trabalhava com ele, e ela era uma facilitadora. Certa vez, chegou ali também, a gente vê nas escrituras, vocês depois podem conferir, um homem, né, muito letrado, muito conhecedor da palavra, chamado Apolo. E ele ia nas sinagogas e ele ia ali falar da palavra de Deus, mas ele não tinha muito conhecimento acerca de Jesus. E quem que foi ensinar ele? Mas ela foi muito sábia. Chamou na sua casa, eles chamaram e ela foi ali ensinar. Foram ensinar Apolo acerca de Jesus. Foram falar o que ele não sabia, porque ele sabia muito, mas não sabia sobre Jesus, não sabia sobre o ministério de Jesus. Então, ela era uma facilitadora, ela ensinava, né? Ela ensinava ali na casa dela era uma igreja, ali na casa dela era um lugar consagrado, ali na casa dela era um lugar que iam e vinham pessoas. Priscila era hospitaleira, né? Priscila era serva e ela era submissa. Ih, pastora, a senhora falou de um negócio aí, negócio de submissa. Ih. Pois é. Mas por muito tempo, né, se falou de forma errada a questão da submissão. Porque ela era submissa, porque ela aceitou a missão do marido dela. E ela andava com ele lado a lado. E ela fazia tendas com ele. E ela ia para todos os lugares com ele. Então, ela era sim uma mulher submissa, porque ela andava lado a lado, ela não andava nem na frente nem atrás. E pelo que a gente pode perceber ali nas entrelinhas, Priscila era uma mulher que se sobressaía. Porém, em nenhum momento a gente vê ela fazendo isso. Em nenhum momento a gente vê aqui nas escrituras falar sobre isso. E nós precisamos ter esse tipo de sabedoria. Porque às vezes em um casal, amadas, o marido é mais tímido. E a mulher é mais eloquente. E a mulher é mais para frente. E ela é mais desenvolta. Mas nós precisamos aprender aonde é o nosso lugar. Né? Nós precisamos entender e agir com sabedoria para que isso não sobressaia. Porque fica feio. E Priscila, apesar dela ser assim... Não acontecia isso. Eles andavam lado a lado. Eles andavam ali juntinhos. Outro aprendizado é que ela era serva e amava a obra de Deus, independente das circunstâncias, né? Porque aquela época onde se iniciava, ali onde era muito difícil se pregar o evangelho, não era igual hoje. Então, ela era uma serva, independente das circunstâncias. Certa vez, Paulo, ele cita... E ele diz que Priscila e Áquila, eles arriscaram até a própria vida, por conta, né, de estarem com Paulo, não era uma vida fácil. Então, ela entendia, que a gente percebe que Priscila entendia o chamado dela, ela entendia a posição dela, ela entendia o que ela tinha que fazer.
E nós temos que entender nesta noite, que nós mulheres precisamos entender qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar, para que a gente possa inspirar, para que o nosso próprio marido possa falar de nós, para que os nossos próprios filhos possam falar de nós, para que a nossa própria vizinhança diga, aquela mulher inspira, aquela mulher ela exala o bom perfume, aquela mulher é uma mulher de Deus, porque quem fala isso não somos nós, são os outros. São quem está à nossa volta. Então, nessa noite, você veio aqui neste dia, neste culto, para entender, se você ainda não entendeu, que você precisa ser uma mulher inspiradora, mas que para ser essa mulher inspiradora, você precisa ser temente a Deus. Ter um coração quebrantado. Você precisa deixar que o Senhor faça. Você precisa se despedir de você mesmo, estar aos pés do Senhor e colocar as suas limitações e colocar as suas fraquezas diante do Senhor. Eu costumo falar na igreja que nós somos escudeiras. Alguém sabe aí o que é escudeira? Alguém sabe? Fala aí, alguém sabe o que é? Não? Os escudeiros, eles eram quem ficavam à frente, né, das batalhas. E guardavam, né? Eles protegiam. Então nós precisamos ser essa mulher escudeira, protetora do nosso lar. Protetora do nosso ambiente, protetora do nosso casamento, protetora da nossa missão, independente do que vai vir. Nós devemos ser protetoras, entender, porque nenhuma de nós estamos aqui à toa, nenhuma de nós viemos aqui a passeio, nós viemos aqui sim com uma missão. Pastor, ainda não sei qual é a minha missão, mas você vai saber. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo aqui, qual é a tua missão? Talvez hoje o Senhor está desbravando corações aqui, dizendo qual é a tua missão, se você ainda não entendeu. Então nós precisamos ser essa mulher escudeira, que independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, guarda como se fosse um tesouro. E essa mulher que inspira, Áquila, Priscila, ela era totalmente aquela mulher de Provérbios. Totalmente. E eu quero que coloque Provérbios 31, a partir... A partir do 10. Então, né, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa a de mais finas joias. Olha só. Pode deixar lá no 10 ainda. Olha só. Deus, ele começa, porque isso aqui é um poema maravilhoso que Deus faz para nós. E ele quer que nós saibamos quem nós somos. E aqui ele diz, né, quem é a mulher virtuosa? Ele já inicia dizendo que essa mulher virtuosa, ela tem o quê, mulheres? Valor. Eu e você temos valor. Se eu e você errarmos, se num determinado dia a gente não foi sábia, se em algum momento não tivemos sabedoria, mas se nós somos mulheres tementes a Deus, nós vamos sim nos arrepender, nos colocarmos aos pés do Senhor e buscar essa sabedoria. Mas em nenhum momento o Senhor diz, se você errar, se você não conseguir ser sábio em algum momento, você perde o seu valor. Não, nós continuamos com valor. Nós continuamos com valor. E ele fala que esse valor, ele ultrapassa o de finas joias. Ele compara um rubi. Então, eu e você continuamos essa mulher de valor. E Priscila era essa mulher que abriu a casa dela, que foi uma igreja, que ela andava com o esposo, que ela dizia, olha, vem aqui, senta aqui, era uma mulher anfitriã. Talvez hoje o Senhor está chamando você, mulher, aqui para ser uma anfitriã, para receber pessoas.
Vamos lá para o 11. Então, essa mulher de Provérbios, ela é o quê? Virtuosa, ela tem valor. Aqui no versículo 11, ele diz que essa mulher, ela é uma mulher de quê? De confiança. É uma mulher de valor e uma mulher de confiança. Porque o seu marido tem plena confiança nela. E a miséria jamais chegará à sua casa. É uma mulher que o marido confia plenamente. Uma mulher de valor e uma mulher de confiança. Áquila lhe confiava plenamente naquela mulher. E eu quero conjecturar aqui dizendo que eu analiso até que Áquila às vezes dizia assim: e agora, amor, como é? Para onde é que a gente vai? E ela com muita sabedoria: amor, é por aqui, porque ela não disse dela mesma, mas ela foi buscar no Senhor a sabedoria para dizer, para conduzir ele. Vamos lá no 12. Então a gente já viu que Priscila, ela era isso, que ela é virtuosa, que nós somos, era uma mulher de confiança, e ela é o quê? Exemplar. Ela é exemplar e ela nunca faz o quê, gente? O mal, ela sempre vai fazer o bem. Ela sempre vai fazer o bem. O que eu lembro aqui? Que às vezes, quando no casamento, às vezes o nosso marido nos faz uma chateação, às vezes nos faz raiva. Não é, mulheres? Quem não, né? É. E às vezes falta sabedoria. Aí fala assim: eu não vou fazer o café dele não. Ele vai me pedir algo, eu não vou fazer para ele não. É aqui o que está dizendo, que ela é exemplar e que ela sempre faz o bem e nunca o mal. Então isso aqui está dizendo que independente de qualquer coisa, se chateou ou não, tem que fazer o bem. Tem que dar o leitinho, tem que dar o mingau de aveia, né, Diaconisa Sonha? É isso que o Senhor requer de nós, amadas. Vamos lá para o 13, vamos ver mais um pouquinho. Eu já estou chegando ao final, viu? Não quero me exceder. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Ou seja, é uma mulher detalhista, é uma mulher preciosa. E Áquila era assim, Áquila era essa mulher. Vamos lá para o 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. É uma mulher que busca a provisão. Aqui está falando daquela época, né, que a mulher, essa mulher que ia buscar a lenha e tudo, mas trazendo para hoje, nós buscamos essa provisão através da oração. Nós buscamos essa provisão. Como é que está a família? Como é que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente busca isso através da oração. A gente busca isso através da palavra. A gente busca isso através da intercessão. Amém, amadas? Amém. Estão comigo aí? Estão entendendo o que o Senhor está falando? Sim. Aleluia. Lá no 15 ele diz, olha: antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Aqui, ou seja, como aquela mulher levantava tão cedo, né? Tão cedo, muito cedo. Então aqui, ou seja, ela levantava cedo, mas ela tinha as servas. Então, ou seja, trazendo para nós: pastora, eu não tenho ninguém. Mas tem mulheres que têm, quem não tem se organiza no dia anterior, né? Quem tem, ou seja, vai organizar, vai dar ali. Eu lembro sempre que nós moramos um tempo em Marabá, e quando nós voltamos, nós tínhamos uma secretária que nos ajudava em casa, e quando chegamos, nós fomos contratá-la, e eu lembro que eu passei um mês ensinando ela a como meu marido gostava do feijão, do arroz, do bife, né? Então, e se eu não soubesse? Porque mesmo que, eu lembro que a minha mãe dizia muito isso: minha filha, você pode casar com o homem mais rico, mas ele vai querer que você faça algo para ele, nem que seja um ovo da sua maneira. E hoje eu vivo isso. Às vezes meu esposo, ele
ele tem o tanto de dinheiro que for, mas ele fala assim: amor, você faz aquele ovinho frito para mim? E depois você coloca aquele tomatinho em cima, como você faz, aquela farofinha. É na simplicidade, né? E isso é maravilhoso. Então, amadas, eu não vou me delongar, eu não vou mais, porque eu queria mostrar esse início aqui. O quanto que a gente vê Priscila inserida aqui. O quanto que a gente vê Priscila inserida em cada característica dessa. Então, hoje, nós viemos aqui para entender que Priscila era uma mulher também destemida, viu, amadas? Muito destemida, muito corajosa. Então, a gente veio aqui para entender que a nossa casa, ela tem que ser consagrada, tem que ter um altar, tá? Um lugar de verdadeira adoração, que a nossa casa deve exalar o bom perfume, que nós devemos ser mulheres facilitadoras, que nós temos que ser servas submissas. É isso que o Senhor quer de mim e de você. É isso que o Senhor deseja de mim e de você como mulher. É fácil ser mulher? Não é. Temos muitas atribuições, às vezes dupla jornada. Não é fácil, mas é muito possível. É aprendendo no dia a dia. Se nós nos submetermos ao Senhor Jesus Cristo, se nós dissermos: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu vou alcançar sabedoria, eu vou alcançar inteligência emocional no meu dia a dia, eu vou alcançar todas essas coisas. Eu vou não só olhar para tudo isso aqui que a gente está falando: poxa, eu queria ser igual essa mulher aí, eu queria ser igual essa Priscila. E a gente vai parar de dizer eu queria ser e eu vou ser. E eu vou ser esse tipo de mulher. Mas nós precisamos ser submissas ao Senhor Jesus. Nós precisamos querer mudar. Nós precisamos querer ser diferente. Fazer a diferença na nossa geração. Eu e você fomos chamadas para fazer a diferença na nossa geração. Você que está aqui hoje foi chamada para fazer a diferença aqui na Marambaia, aqui nessa rua, aqui nesse lugar. Você foi chamada para fazer a diferença. Quando você se reúne aqui, você foi chamada para fazer a diferença. Talvez você diga: não, pastora, eu tenho vergonha de ir para o altar. Tá, mas o Senhor te chamou de alguma forma você para servir. De alguma maneira, nós mulheres temos tantos talentos. Nós mulheres somos dotadas de tantas coisas boas. Então, mulheres preciosas, fiéis, o Senhor está chamando aqui para que você reconheça que o Senhor está chamando aqui nesta tarde uma mulher que inspira dentro da sua casa em primeiro lugar. Que neste dia você saia daqui lembrando, sabendo que você precisa inspirar na sua casa, que na sua casa precisa exalar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo, e você é responsável em levar isso. Que nesta tarde, nesta noite, o Senhor está chamando você que está aqui, você que nos assiste, para que você faça a diferença. Faça a diferença na sua geração. Essa mulher aqui, Priscila, ela fez a diferença na geração dela. Ela fez a diferença naquela época. Ela abriu as portas da casa dela para que fosse uma igreja, para que pessoas fossem saradas, curadas, libertas. E eu quero declarar aqui nesta noite que você, mulher, é dotada de autoridade para que você seja uma mulher que as tuas mãos, os teus pés, aonde colocarem, você seja uma mulher que inspira, uma mulher que cura, uma mulher que sara através de você, porque você tem o Senhor Jesus Cristo. Através de você, eu quero declarar que você está sendo fortalecida nesta noite, que você está sendo renovada nesta noite, que você vai seguir o exemplo desta mulher e você vai fazer a diferença na tua geração. Neste lugar, eu quero declarar, mulher, que você vai fazer a diferença neste lugar, nesta igreja, neste templo, nesta rua, em nome do Senhor Jesus. Amém?